Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria neste terceiro domingo do tempo comum, juntos exaltarmos o nome daquele que tem vida e abundância para nos dar. Que todos e todas neste culto sintam a presença real, verdadeira, libertadora do Deus da vida. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nossa Mãe de amor, de misericórdia e de paz. Neste momento, Senhor, nos prostramos aos teus pés para te adorar. Nos colocamos aqui, Senhor, de peito aberto, para derramar em ti, tua presença, os nossos corações. Vem, Espírito Divino, se fazer presente em nossas vidas. É pela tua presença, Senhor, que nós agradecemos todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Pela tua misericórdia, Senhor, que estamos aqui. Pela tua bondade, Senhor, que a gente continua prosseguindo. Em ti nós temos a esperança de continuar prosseguindo. Ó Rei das Nações, Santo Espírito, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Mãe de nossas vidas, te adoramos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome, porque o teu nome é santo, Senhor. O teu nome é santo e é exaltado. Por isso te agradecemos, ó Pai, pelas tuas obras em nossas vidas. Te rendemos graças e louvores por tudo que vais fazer, tudo que tem feito e tudo que tu fizestes, ó Deus. Te pedimos, Senhor, a tua presença, a tua misericórdia, o teu amparo. Recebe, Senhor, os nossos desejos, os nossos sonhos. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Confessamos neste momento nossos pecados ao Senhor e, olhando para o Cristo, suplicamos perdão, compaixão e misericórdia. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós colocamos diante de Ti as nossas faltas, as nossas falhas. Ó Espírito Santo, que a Tua graça esteja sobre nós. Nós te agradecemos pelo Teu amor, que sempre nos acolhe, que sempre nos perdoa. E nos colocamos diante de Ti para confessar os nossos pecados. Nos perdoa pelas vezes que a gente pode estender a mão, mas a gente não estende. Nos perdoa porque muitas vezes o nosso coração está endurecido, nós não conseguimos acolher ao outro como deveríamos, nós não conseguimos respeitar ao outro como deveríamos. Ó Rua Divina, nos ajuda a enxergar o outro como um templo sagrado, nos ajuda a não violar jamais, em tempo algum, o corpo do outro, a violar a forma de viver do outro, Senhor. Nos ajuda a viver em comunidade, a ser uma comunidade, a pensar uns nos outros com amor, assim como o Teu Filho Jesus Cristo nos amou. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. E eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. E eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois a que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim acreditamos, a reconciliação através do Cristo que nos amou primeiro e nos dá vida em plenitude.
céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por ele é admoestado o teu servo, em os que hás de guardar a recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressão. Também sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Diz a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Diga a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Amém. Alegria, porque vamos ouvir a palavra de Deus. Eis a palavra de Deus, ela está aqui e o Senhor Jesus nos quer falar. Palavra de Deus, palavra da salvação. Hoje, o reverendo Vitor tem essa oportunidade de nos edificar através da palavra de Deus, nos desafiar, nos consolar, e temos a certeza que o Senhor falará aos nossos corações neste instante. Meus irmãos da Igreja de Muritiba, paz e bem a todas e todos. É um prazer estar de volta com vocês aqui e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Ele tem colocado em nossos corações nesses dias. E hoje nós vamos refletir um pouco a partir do texto proposto para a leitura do Evangelho, o texto de Lucas, capítulo 4, dos versículos 14 a 21.
sabendo que esses são versículos que trazem em seu contexto o início do ministério de Jesus, o início das pregações de Jesus neste evangelho. E o texto começa com uma informação bastante propícia, interessante, quando ele diz que Jesus retornou à região da Galileia e, dentre aqueles povoados, ele tornou-se muito respeitado pelo seu ensino. O texto diz especificamente que ele ensinava nas sinagogas e que todos o elogiavam. E chegou o dia em que Jesus então precisou retornar também à sua cidade, ao seu povoado, o povoado onde ele foi criado. E é nesse contexto que o evangelista nos conta que Jesus vai até a sinagoga, como era de seu costume, e lê o texto do profeta Isaías. E nessa leitura, neste momento de ensino, todos estavam ansiosos até para que Jesus explicasse, falasse um pouco da leitura que ele havia feito. E Jesus faz um movimento e uma atitude que eu queria destacar, né? Ele apenas senta-se e, enquanto todos estão aguardando que ele expresse quais seriam os seus ensinamentos a partir daquele texto, Jesus apenas diz: hoje cumpriu-se as Escrituras. E nesse movimento, o que então, eu fico me perguntando, o que então despertava tantos elogios a Jesus pelo seu ensino? O evangelista Marcos nos dá uma pista do que trazia este respeito e esses elogios que Jesus recebia pelo seu ensino. E Marcos diz, no capítulo 1, versículo 22, que todos ficavam maravilhados com o seu ensino porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. A gente sabe, João nos conta que Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne, a palavra encarnada. E talvez a pista para que a gente compreenda por que o ensino de Jesus era tão diferenciado do seu tempo seja justamente por essa perspectiva em que a palavra ela não é apenas um texto escrito para Jesus. Ela se torna palavra viva quando ele a encarna em sua existência, quando Jesus encarna esta própria palavra no seu viver, e isso lhe traz autoridade de não apenas ser um mestre da lei, mas, mais do que isso, alguém que vivencia aquilo que a lei propõe, alguém que vivencia aquilo que o texto sagrado está propondo. O texto que Jesus leu de Isaías fala sobre evangelizar aos pobres, né, trazer boas novas aos pobres, fala sobre anunciar o ano da graça de Deus, anunciar a liberdade aos que estavam cativos, né, e tem todo um contexto social que está ali inserido. E Jesus poderia falar sobre tudo isso aos seus interlocutores ali, aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem. Mas Jesus ele assume uma postura diferente. Ele diz: hoje cumpriu-se esta escritura. E por que cumpriu-se essa escritura? Ora, porque Jesus encarnou esse texto como parte da sua própria missão. A profecia haveria de se cumprir de que esse Messias chegaria e que esse Messias traria consigo esta palavra de vida que seria capaz de transformar a vida daqueles que estavam em necessidade ao seu redor. Mas esse movimento de Jesus de trazer para si a responsabilidade de que o texto se tornasse vida nele é o que torna
a palavra daquele ensino viva e eficaz naquele momento. Jesus assume para si essa responsabilidade de anunciar as boas novas aos pobres, de anunciar a liberdade aos que estavam cativos, de anunciar o ano da graça de Deus. E a vivência desse texto se dá ao longo do ministério de Jesus. Aqui ele está iniciando a sua jornada como mestre, como ensinador, como Cristo que ele era. Mas essa jornada se inicia com esta responsabilidade que Jesus chama para si e que traz o texto para a sua própria vida e que encarna esse texto. E então o texto se torna vida naquilo que Jesus está fazendo e propondo ao longo do seu ministério. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, precisamos entender este desafio, que é mais do que apenas sermos doutores nesta lei, nesta palavra, naquilo que Jesus propõe em seus ensinamentos. Nós precisamos, mais do que isso, também nos desafiar a encarnar a palavra de Deus em nosso viver diário. E é isso que vai nos conferir autoridade enquanto cristãos e cristãs, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, seguidores dos seus passos. O escritor John Stott, nos seus últimos livros, O Discípulo Radical, ele primeiro propõe justamente essa palavra radical não como nós estamos acostumados a vir, como um radicalismo, mas sim como aquele discípulo que vai às raízes daquilo que o mestre ensinou e que nestas raízes ele se nutre e faz com que esta palavra venha a ser alimento para a sua própria vida, para que a sua vida floresça, assim como ele propõe, como uma árvore vistosa que produz frutos. Somos discípulas e discípulos de Jesus e devemos ser e encarnar em nós esse desafio de sermos discípulos radicais que aproveitam-se da palavra e que fazem e assumem para si a responsabilidade de viver esta palavra. Assim, eu penso, e a minha oração é para que eu e você, minha irmã, meu irmão, possamos também, assim como Cristo, assumir para nós o desafio de vivenciarmos a palavra e o ensinamento que ele nos propõe, tornando-nos portadores dessa palavra, mas não apenas portadores que pronunciam esta palavra, que não apenas portadores que leem esta palavra quando nos é solicitada a leitura, mas que possamos ser também, seguir o exemplo de Cristo, possamos ser portadores que encarnam esta palavra e transformam estas palavras em ações de vida. E aí somos desafiados a olhar esse texto que Jesus leu e disse que se cumpriu na sua existência naquele momento, em que precisamos olhar também para esse texto e percebermos à nossa volta que ações podemos ter, que ações podemos executar para que a palavra se torne vida para aqueles que nos cercam, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão cativos das suas consciências, aqueles que estão precisando da libertação que o ano do Senhor pode nos trazer. A minha oração é para que a gente consiga, assim, também ser discípulas e discípulos radicais que compreendem esta verdade e que assumem para si esta responsabilidade de podermos também, diante daqueles que estão ao nosso redor, dizer: hoje se cumpre esta palavra, não apenas porque nós a lemos, mas porque nós a vivemos. Assim, que Deus nos abençoe e nos faça caminhar
em responsabilidade e em liberdade nessa execução da palavra, segundo aquilo que ele nos propõe, segundo aquilo que ele nos traz e nos orienta como seus discípulos e discípulas. Que Deus assim nos abençoe, nos dê um excelente domingo. Um grande abraço a todos e uma boa semana. Fonte eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida, soberano o teu olhar, siga em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço. Fonte eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nesses tempos de aflição. Concede-me guarida, soberano o teu olhar, siga em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço. Nossa gratidão a todos, todas que participaram deste momento de celebração. Nossa gratidão ao Reverendo Vitor por mais uma vez fortalecer essa parceria. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da IPU de Muritiba, faça isso. Tenha uma boa semana e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.